Bem-vindos ao canal Além da Explicação. Hoje, para milhões de mulheres ao redor do mundo, entrar em uma cabine de votação parece algo comum. Pegar uma cédula ou apertar alguns botões em uma urna eletrônica. Leva poucos minutos. É um gesto simples. Tão simples que muita gente acredita que esse direito sempre existiu, mas não. Durante milhares de anos, metade da humanidade viveu sem o direito de escolher quem governava. As leis eram feitas para elas, mas sem elas, os impostos recaíam sobre suas famílias. Mas elas não podiam opinar. As guerras mudavam suas vidas, mas sua voz não era considerada. Durante séculos, a política foi tratada como um espaço exclusivamente masculino. E quem ousava desafiar essa ideia? Pagava um preço altíssimo. Imagine nascer em um país que se dizia democrático, mas descobrir que sua opinião simplesmente não tinha valor porque você nasceu mulher. Parece absurdo. Hoje parece. Mas durante muito tempo, essa foi a realidade em praticamente todo o planeta. As mulheres podiam trabalhar, criar filhos, administrar casas, em alguns lugares até comandar negócios, mas não podiam participar da escolha daqueles que decidiam o destino da nação. Era como viver dentro de uma casa, sem nunca poder opinar sobre as regras. Os argumentos utilizados para impedir esse direito parecem inacreditáveis quando vistos hoje. Alguns diziam que as mulheres eram emocionais demais para votar. Outros afirmavam que elas não compreendiam política. Havia quem defendesse que o voto feminino destruiria a família. Alguns líderes religiosos e políticos afirmavam que o papel da mulher deveria limitar-se ao lar. Outros acreditavam que permitir esse direito significaria o fim da ordem social. Essas ideias foram repetidas durante décadas e convenceram milhões de pessoas. Mas houve mulheres que decidiram enfrentar esse sistema. Sabiam que seriam ridicularizadas, sabiam que seriam chamadas de irresponsáveis, sabiam que enfrentariam preconceito. Mesmo assim, continuaram. No final do século XIX e no início do século XX, surgiram movimentos organizados em diversos países. Eram professoras, escritoras, operárias, médicas, advogadas, mulheres comuns, mas com uma coragem extraordinária. Ficaram conhecidas como sufragistas. Elas organizavam reuniões, escreviam jornais, realizavam manifestações, distribuíam panfletos, faziam discursos em praças públicas, tudo para defender uma ideia que hoje parece óbvia. Se uma mulher é obrigada a obedecer às leis, ela também deve participar da escolha de quem cria essas leis. Mas a reação foi dura. Muitas sufragistas foram presas, outras perderam seus empregos, algumas foram espancadas durante manifestações. Houve mulheres alimentadas à força dentro das prisões depois de iniciarem greves de fome. Famílias se dividiram, casamentos terminaram. A luta pelo voto feminino não foi apenas uma disputa política, foi uma batalha por dignidade. Aos poucos, alguns países começaram a mudar. Em 1893, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a conceder às mulheres o direito de votar em eleições nacionais. Depois vieram outros. O processo foi lento, irregular. Cada conquista exigia anos de mobilização. Em muitos lugares, foram necessárias décadas de pressão até que governos aceitassem mudar a legislação. E o Brasil? Durante o período imperial e boa parte da República, o voto era extremamente restrito. Além das mulheres, muitos homens também eram excluídos por critérios de renda, alfabetização e outras exigências. Mas as mulheres enfrentavam uma barreira adicional. A própria lei não lhes reconhecia esse direito político. Mesmo assim, elas começaram a se organizar. Professoras, jornalistas, intelectuais, lideranças femininas passaram a defender mudanças. Uma das vozes mais importantes foi Berta Lutz. Ela compreendeu que o direito ao voto era muito mais do que colocar um papel em uma urna. Era conquistar reconhecimento como cidadã. Depois de muitos anos de mobilização, veio uma mudança histórica. Em 1932, o Código Eleitoral brasileiro reconheceu o direito de voto para as mulheres. No ano seguinte, elas participaram pela primeira vez de uma eleição nacional. Foi um momento histórico. Mas ainda havia limitações. Inicialmente, algumas regras diferenciavam a participação feminina conforme a situação civil e profissional. Somente com a evolução da legislação eleitoral e da Constituição é que o direito ao voto passou a ser plenamente universalizado e garantido em igualdade de condições. A conquista do voto feminino transformou a política. Novos temas passaram a ganhar espaço: educação, saúde, proteção à infância, direitos trabalhistas, combate à violência.
A presença crescente das mulheres no eleitorado e, posteriormente, em cargos públicos ampliou o debate democrático. Isso não significou o fim das desigualdades, mas representou um passo decisivo. Hoje, em muitos países, as mulheres votam normalmente, disputam eleições, governam cidades, estados, países, presidem parlamentos, ocupam ministérios. Mas a história ainda não terminou. Em algumas partes do mundo, mulheres continuam enfrentando enormes obstáculos para exercer plenamente seus direitos políticos. Conflitos armados, regimes autoritários, intimidação, violência política, discriminação, restrições legais. Em certos contextos, mulheres candidatas sofrem ameaças, campanhas de intimidação ou barreiras para participar da vida pública. Em outros, mesmo tendo o direito de votar, enfrentam dificuldades práticas para exercer esse direito com liberdade e segurança. A democracia não se fortalece apenas quando existe uma eleição. Ela se fortalece quando todas as pessoas podem participar dela em condições de igualdade. Quando metade da população é silenciada, a democracia perde parte de sua própria voz. Talvez a maior lição dessa história seja esta: os direitos que hoje parecem naturais nem sempre existiram, e muitos deles foram conquistados porque pessoas comuns decidiram enfrentar preconceitos profundamente enraizados. Cada voto depositado por uma mulher carrega uma história construída por gerações que enfrentaram prisões, humilhações, discriminação e perseguições para que esse direito fosse reconhecido. Por isso, conhecer essa trajetória não é apenas olhar para o passado. É compreender que a democracia exige participação, vigilância e respeito aos direitos de todos. Muito obrigado por assistir até o fim. Se esta história trouxe uma nova perspectiva sobre uma das maiores conquistas da cidadania, deixe o seu like, inscreva-se no canal Além da Explicação e compartilhe este vídeo. E agora eu quero saber, na sua opinião, qual conquista histórica pelos direitos civis mais transformou a sociedade? Escreva sua resposta nos comentários. Um grande abraço e até o próximo episódio do Além da Explicação.